E agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A disputa pelo novo na política é reforçada com a decisão do PV a ter candidato próprio para a corrida presidencial e também ao governo do estado de São Paulo. E o nosso entrevistado hoje é o vereador Gilberto Natalini, do PV, pré-candidato do Partido Verde ao governo paulista. Muito obrigada, vereador, Obrigado por estar conosco. É definitiva essa decisão do PV de candidatura própria? O PV definiu que vai ter candidato próprio aqui no estado de São Paulo. Tem outros estados também, o Paraná, Tocantins e o Pará já está mais ou menos encaminhado. E aqui nós estamos postulando uma pré-candidatura à convenção estadual que vai ser em junho. Então estamos preparando. E aí, no caso... Bom, o senhor está usando o plural da modéstia, quer dizer, o senhor se colocou como pré-candidato, coisa que vai ser definida na convenção em junho, Junho, é isso? Eu sou pré-candidato, postulante. Bom, isso está muito claro e eu o apresentei assim. Mas, vereador, essa decisão de candidatura própria em São Paulo não está fácil no PV, foi polêmica, eu vi que houve protestos, porque o PV tem uma Secretaria de Estado de Geraldo Alckmin e há no seu próprio partido quem entenda que isso é uma traição. Que vocês não podem fazer isso, que tendo a secretaria agora seria mais ou menos como estar traindo Geraldo Alckmin, e no dizer popular, cuspir no prato que comeu. Como é que o senhor vê essas críticas? Olha, o PV tem a terceira maior bancada de deputados estaduais da Assembleia Legislativa. São 8? Eram 9, hoje são 8 deputados, é a terceira maior bancada. E o PV optou por dar governabilidade ao governador Alckmin, quer dizer, a bancada do PV, os 8 deputados trabalham com o apoio ao governador Alckmin. E a partir daí, o PV, o governador, achou por bem oferecer uma secretaria ao PV de recursos hídricos. Agora, uma coisa é a governabilidade, uma coisa é o apoio na Assembleia, a outra coisa é a vida do partido e o direito do partido de ter seu candidato, de colocar a sua situação, as suas propostas para o povo paulista. Bom, eu estou entendendo o que o senhor está dizendo, que vocês estão quites, né, com essa bancada que esteve ao lado de Alckmin e tiveram a secretaria. Mesmo porque nunca houve, da parte do PV, nenhum compromisso a priori de apoiar o governador numa reeleição. Isso nunca houve. Então não houve nenhuma traição, não pode falar isso. Certo. Agora, sobre a eleição presidencial, eu estou com a informação que Eduardo Campos está de olho no PV aqui em São Paulo. E se o PV apoiar a candidatura dele, ele apoia a candidatura do PV em São Paulo. Mas vocês não já lançaram o Eduardo Jorge? O Eduardo Jorge... Como pré-candidato? Pré-candidato. O Eduardo Jorge foi escolhido na última reunião do Diretório Nacional do PV, é o pré-candidato a presidente da República. Agora, as conversas em política, elas são coisas normais, quer dizer, obviamente que nós nunca vamos nos recusar, o Partido Verde, de conversar com outras forças, e aí você tem essa conversa, olha, a gente podemos apoiar aqui, apoiar ali, mas, na verdade, hoje a situação real, o PV tem pré-candidato federal, ao governo federal e pré-candidato ao governo do estado e já está caminhando para trabalhar nessa hipótese. A outra questão, vereador, são os seus adversários. São Paulo está com candidatos que têm muita representatividade, o próprio governador Alckmin, o presidente da Fiesp e o ex-ministro da Saúde, que tem o padrinho Lula. Como é que o senhor vê, né, a competitividade do PV diante de adversários desse calibre? Existe um fator nessa eleição que às vezes não se leva em conta, que é a vontade da população na busca de alguma coisa diferente do que está aí. Então, esses partidos maiores, mais estabilizados, com mais recursos para a campanha, esses partidos, eles estão muito, vamos dizer assim, combalidos, desgastados diante da opinião da população. Nós temos pesquisas internas do Partido Verde e mesmo pesquisas de outros que nos informam que o Partido Verde é altamente simpático à população. O ideário do Partido Verde, as propostas do Partido Verde, a conduta
do Partido Verde de não ter se imiscuído em toda essa situação política que o Brasil está vendo, que você há de concordar que as ruas já reclamaram, já deram... Então, uma candidatura do Partido Verde é uma candidatura que eu acho que pode ser muito bem-vinda hoje no estado de São Paulo, no país. Como é que vocês vão mostrar tudo isso para o eleitor? Eu estou sabendo que o senhor já está viajando, já está trabalhando, já está se apresentando em vários municípios em São Paulo, mas vocês vão ter tempo de televisão, dinheiro para a campanha que é muito cara, vai dar para competir com o poder, inclusive econômico, dos adversários? Olha, Marília, eu visitei, nós temos 35 prefeitos e 80 vice-prefeitos no interior de São Paulo. Temos 200 secretários municipais e quase 500 vereadores. E a terceira maior bancada na Assembleia. Então não é um partido pequeno, é um partido de médio porte. Eu visitei muitos prefeitos do PV que, se eles contarem a você como eles ganharam a eleição, você fala, não é verdade, não é possível. Porque eles saíram lá de baixo, na sola do sapato, foram e ganharam das duas forças políticas, geralmente o PT e o PSDB se colocando, e o PV veio pelo meio com apoio popular, sem dinheiro, sem estrutura, e acabou chegando à prefeitura. Então, eu acho que esse fenômeno pode acontecer desde que a gente consiga levar ao povo as ideias do PV, que são ideias modernas, ideias da sustentabilidade, da defesa da natureza, da vida, da ética, da democracia autêntica, renovada. Eu acho que é possível a gente disputar de forma muito tranquila, muito sincera, mas muito firme. O PV tem seu espaço nessas eleições que vêm. A minha última questão é sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal ontem, que houve uma revisão de critérios e a absolvição do crime de quadrilha de alguns dos réus condenados num primeiro julgamento. Né? Uma vez acatado o recurso, nós vimos que resultou nisso. Como é que o senhor viu essa decisão para o ministro Joaquim Barbosa? Foi um dia muito triste, né? Ele acha que os argumentos foram pífios, mas para o PT... a decisão de ontem acabou com uma grande farsa. Qual é a sua opinião? Minha opinião é que a tristeza não é só de um ministro ou de outro, a tristeza é do país. Porque o exemplo que o Supremo deu ontem para o Brasil é um exemplo que a impunidade continua. Porque o problema aconteceu, eles se reuniram, tomaram dinheiro público e usaram o dinheiro público para comprar consciências, isso aconteceu, né? E o que a mudança dos votos do Supremo Tribunal Federal fez com que diminuísse as penas daqueles que praticaram aqueles ilícitos. Então, eu, como brasileiro, fiquei triste. Eu acho que o povo brasileiro está triste com a decisão do Supremo ontem. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, vereador. Boa noite a você, boa noite aos telespectadores. Muito obrigado. Laerte.